Vai vir um cara aí agora. O cara é marombeiro. Você já assistiu um vídeo dele, certeza. Esse cara é o cara que... Eu acho que ele trabalha fazendo meme, eu acho. E é um cara muito massa aqui em São Paulo. Um cara que abriu a mente para construir um corpo forte. Um cara que abriu a mente no mundo do empreendimento imobiliário. Um cara que abriu a mente para influência. Um cara que foi abrindo a mente. E ele vai falar um pouco da vida dele, das coisas que ele está fazendo. E talvez, no meio desse tipo de programa, vamos gravar um meme também. Uma salva de palmas pro Toguro! Chega aí, maluco! Cadê você, Toguro? Lá vem ele! Seja bem-vindo! Opa! Senta aqui, pai! Aí, ó! Como é que você chama? Toguro, pai. O seu nome de registro lá do RG. Eu apaguei meu nome, acredita nisso? Sério, mano? Lá atrás eu tinha começado a gravar vídeo no Facebook, eu vi que a parada ia vingar. E meu nome de nascença é Thiago. Quantos Thiago tem no mundo? Ah, deve ter uns 10 milhões. 10 milhões. E Toguro? Só você. E do anime. O Toguro veio do anime. E aí eu troquei lá no Facebook, Thiago Toguro. E meus parentes começaram a me zoar, meus amigos, falaram, pô, que palhaçada é essa? Porque na época ninguém imaginava que a rede social ia se tornar o que é hoje, né? Que você faz um besterol, todo mundo aplaude. Na época não, você fazia uma besteira pequena, você já era esculachado, aloprado, taxado de idiota. E aí quando eu troquei, meus familiares e amigos, colegas, ficaram falando, pô, que loucura é essa? Tu é bobo? E eu acreditei na minha parada. Então, o Toguro de hoje, eu que criei. Eu vi que a parada tava bombando, começou no Facebook ali. Começou no Orkut, na realidade, né? Você é da época do Orkut? Sou da época do Orkut. Você teve Fotolog? Não, Fotolog não. Flogão? Não. Eu tinha meus blogs. Quantos anos você tem? 35. Pai, nós somos da mesma Eu tinha meus blogs. Eu tinha uns blogzinhos. Mas você chegou a ver o Fotolog e o Flogão? Não lembra, não? Não lembro. Não é recordo. igualzinho o Orkut, assim. Era uma parada que a gente colocava a foto, do mesmo jeito, meio amarelado na minha cabeça. Alguém usou Flogão ou Fotolog aqui? ICQ você usou? Não. Hotmail, sim. Hotmail, sim. Mas nós temos 2 anos de diferença. Mas aí tem o dinheiro para comprar o computador na época. Foi nessa fase. Você veio da quebrada? Vim da quebrada. Qual que é a quebrada? Zona Leste, Hermelino, Matarazzo. E moro lá até hoje. E como é que você começou a ficar famoso? O que você começou a aprontar? Na realidade, eu nunca fui bom em nada. A única coisa que era bom é bater figurinha. Era o melhor da... Fazia isso com o dedo? Sim, sim. Não, sim. E assim, você não fazia assim, não? Cara, assim, não, todo mundo tinha esquema, né? Pum, assim, né? Eu usava mão, grude, mas eu era muito bom nisso. Realmente, na escola eu era conhecido, mas eu era o cara que tirava nota vermelha. Então, nunca fui bom em nada. Nunca fui o melhor jogador de futebol, nunca fui o melhor pipeiro, nunca fui bom em nada, o melhor. E eu desde pequeno, eu sempre ia para psicóloga da escola. Mas na época, a minha escola não tinha uma tecnologia, não tinha uma expertise para falar que eu não era idiota. Eu era um comunicador. Então, se lá atrás eu tivesse alguém mostrando o caminho, falando, não, mano, você não é para ser um cara formado, você é para ser um comunicador de esporte, não ser um jornalista, algo do tipo. Então, eu vim mudar minha vida com 28 anos de idade. Pô. Com 17 anos, 15, 16, não era celular na época, tirava foto. Mas eu ia na Santa Efigênia e comprei uma máquina fotográfica. Na época era R$200, não era a melhor, mas dava para fazer o que eu queria. Então, meu primeiro vídeo foi de 2007. O que foi o vídeo? Jogando bola e brincando ali, e eu não tive continuidade. E aí veio o Facebook, eu criei um grupo chamado Grupo Pra Quem Treina. Foi o maior grupo de musculação da época, grupo de marombeiro, dali que começou toda a fermentação que tem hoje. E essa pira que você tem com esse terrestre, conta pra nós. Eu sonhava muito com ET, e acredito muito que a gente não tá sozinho aqui, então é algo simbólico para mim, é individual também. Acho que cada um tem uma loucura, não tente entender a loucura do próximo. E eu acredito em algo que a gente não está aqui por acaso, né? É muito egoísmo do ser humano achar que a gente está aqui meramente pela evolução ou porque Deus criou. Tem algo maior, pai. Cara, tem um monte de gente que me critica do que eu vou falar agora, mas conhecendo Deus, que é administrador de recursos, eu acho que ele não fez esse tanto de planeta para não ter nada lá. Tem coisa. Não faz sentido nenhum. Ou já passou o apocalipse de cada lugar. Se vocês me permitirem, eu posso falar algumas coisas. Ou já passou o apocalipse de lá, aí você vê um cara igual o Willa querendo levar a gente para Marte. A gente não, né? A gente vai ficar de fora na conta dele.
Mas ele quer até 2050, 2070, eu acho. Tem 1 milhão de pessoas em Marte. Aí você fala, como? Se você vê a teoria, o que está por trás disso, você pira. Mas por quê? Porque o cara sabe que o apocalipse vai rolar. E aí eu fico imaginando, se tem um apocalipse desse na Terra, por que não teve em outros lugares? Algumas pessoas falam assim, mas a Bíblia não fala disso, mas a Bíblia só fala daqui, moço. A Bíblia fala da pericorese que Deus fazia antes da formação da Terra, e tem um outro livro que vai ser aberto, que é outro rolê da eternidade, mas não fala de outro planeta, não fala de outras coisas. E aí às vezes você vê um cara desse falando de extraterrestre, a autodefesa dele falou, essa parada é individual, não enche o saco não. Mas é uma parada seguinte, todo o cérebro que está aberto a entender as coisas, esse cérebro ele não precisa ficar travado nem alienado, ele pode questionar. Inclusive perguntar para Deus. Moisés, que era um amigo de Deus, ele fazia perguntas para Deus. Deus, você vai matar todo mundo? O que vão falar de nós? Não, então não vou matar mais não, faz isso aqui. Abraão fez pergunta para Deus. Ló ia ser condenado em Sodoma, ele falou, não, mas se achar pelo menos uns tantos justos. Não, se achar, eu não vou acabar com a cidade não. Ou seja, quem tem intimidade com Deus pode fazer pergunta. Só que a incapacidade do cérebro é absurda, de você ter medo do questionamento. Quando eu vejo você falando disso, eu acho muito massa. Tem a clara influência de Hollywood, tem um tanto de influência, mas a parada do recurso que Deus criou é muito difícil. Essa galáxia inteira, falando de uma, né? Você imagina esse tanto de galáxia, a gente não sabe onde é o fim disso. A gente sabe que isso está em expansão. Você acha que Deus ia criar um negócio... Não é só para nós somos imagem e semelhança dele, ele deu isso para nós. Mas o grande lance é a volumetria do ecossistema que foi criado. Não é nem a cabeça de um fósforo, é um negócio absurdo. Só que é o seguinte, eu prefiro ser ignorante e atacar quem pensa. Cuidado, porque às vezes você deixa de prosperar por isso. Porque se você agir com a lógica do passado, você só vai ter o mesmo resultado ou pior. Não estou validando que tem, tá? Mas dificilmente estamos sozinhos nessa galáxia. Não vou falar no sistema não, mas dificilmente estamos sozinhos. Pela lógica, usando a lógica. O dia que a galera descobrir que aqui tem esse tanto de gente que acredita no PT, esse povo vai sequestrar vocês e levar para outro planeta para vocês trabalhar de graça. Lembra disso. Ei, o que você mais ama fazer na vida? Vídeo? E se acabar vídeo, sua vida acabou. Não, vou arrumar outra coisa. Porque então não é isso que você mais ama. Se esse negócio que você mais ama acabar... Mas eu sou idiota, né? Eu quero viver. Se acabar o que eu amo, eu tenho que arrumar uma outra coisa que eu amo. Então posso dar uma apimentada aqui? Então, por exemplo, você ama coisa, você não ama gente, então. Vamos viver. Hã? Vamos viver. Viver fazendo vídeo. É algo que me dá um sentido, né? Um homem tá, acabou sentido. Agora, não tem mais vídeo. Morreu, a disrupção, acabou o vídeo. E aí? Vamos jogar bola. Achar uma parada. Se você não tiver o sentido da vida, tu não... Você é casado? Solteiro. Por que você não é casado? É uma pergunta, não? Eu não fui na igreja, sei lá. Que você não foi na igreja? Casado é uma parada muito séria, não é simples, né? Quando você casa, você tem que abdicar de algo que você gosta de fazer para entender o lado que a pessoa... Eu tenho uma proposta para você, fazer uma entrevista diferente. Eu posso ser um cara agradável, eu posso ser o cara que vai tirar coisas de você que talvez você nunca pensou. Eu posso ser esse cara? Fica à vontade. Sem mágoa, sem nada, assim, fazendo as perguntas... Porque você é um cara maromba, pode ou não? Pode. Tá, então quando você fala que casamento é uma coisa séria, você com 35 anos não casou, você não é um homem sério? Sou um homem sério, mas eu sou egoísta. E por que você fica nesse egoísmo aí? Individualismo. Individualismo. Até quando você vai fazer isso? Até a hora que eu me senti bem, né? Na realidade, eu fui criado tudo sendo pra mim. Eu sou filho único. Então eu tive uma criação diferente de tudo que você imaginou na vida, porque minha mãe, ela, com 30 e poucos anos, ela me teve, aposentou cedo, que na época tinha esse lance de trabalhar 20 anos lá, não lembro, não me recordo. E ela abdicou a vida dela para se dedicar a mim. E seu pai? Meu pai, não tive, eu tive um patrão, não um pai. Então eu trabalhei muito com meu pai, mas não tive a figura de um pai, tive a figura de um patrão. Você resolveu isso? Resolvi. Hoje eu estou bem com ele. E você não teve vontade de ter um togurinho? Tá ali. Aí você vai ter mais filhos? Por enquanto, ainda não tenho isso em mente. O togurinho já me completa. Cadê ele? Tá ali, ó.
Ah, é o Hulk que eu vi ali, pô. E o que é seu sonho? Você fala assim, pô, esse é meu sonho, fazer isso, eu não posso morrer sem fazer isso. Sonho, eu já realizei vários, né? Eu acho que tenho metas, algumas metas pessoais. Minha bebida alcoólica ser a mais vendida do Brasil. Whisky Combo, Mansão Maromba. De onde você tirou esse nome, Mansão Maromba? Não é pouco, não. Aí sim, ó, tá aí os podrotos. Você sabe o que é isso aqui, pô? Não. Deixa eu ver. Isso aqui deve ser alguma coisa. Toda padaria tem, pô. Toda padaria tem? Toda bomboniere, todo barzinho. Você quer maconha? Não. Seda pra fumar. Seda? Posso ver? Óbvio. E aí? Trouxe pra tu. Faz aí, bola aí, deixa eu ver o jeito Eu não que é. sei, não fumo. Se eu fumasse, eu falaria, eu não fumo. Não É isso, se você fumar, você ia fumar os produtos tudo. Talvez. Mas você bebe. Beber eu bebo, de gosto. Entendi. A Mansão Maromba surgiu... Eu comecei a receber pessoas em casa. E minha mãe... Matéria-prima francesa. E minha mãe ficava chateada porque meus amigos comiam tudo a banana, caixa de banana, comprava de manhã, à tarde acabava. Comprava 3 quilos de frango, não dava pelo dia. E minha mãe... Lá eu já entendi o que era collab. Então, há 8 anos atrás, eu já entendi o que era collab. Então, eu recebia meus amigos influentes de outros estados, recebia em casa. Só que minha mãe, por ser hiper mega protetora, ela achava que os caras estavam me sugando, que tava... Como assim, filho? Você tá comprando banana pros caras comer, tá comprando frango pros caras comer? E aí, minha mãe faleceu. E eu não queria trazer gente dentro de casa porque ela não gostava. E aí eu peguei uma casa na mesma rua que eu tenho e comecei a construir. E na época se chamava Casa Maromba. E deu certo, só que em determinado momento um cara estava me processando porque Casa Maromba, ele alegou que era dele. Ah, eu já estou usando esse nome e está dando conflito. O cara me empetelhou, e-mail, notificação. E aí, pelo não, eu troquei por Mansão Maromba e ficou até hoje. Então a Mansão Maromba foi criada de um não que eu recebi do Casa Maromba que queria me processar e de uma oportunidade de fazer collab com pessoas. E você entrou no mercado imobiliário, como é que foi isso? Na realidade, eu sempre, tudo que eu tenho hoje é fruto do Palavras Têm Poder, né? Quando eu tinha 14 anos, meu pai ele sempre comprou casinha de aluguel e ele sempre falava, isso aqui vai ser o meu futuro. Minha aposentadoria. Minha aposentadoria, e eu me inspirei nele. Então, hoje a gente tem uma meta de ter 200 casas de aluguel. Não quero saber se você vai falar para mim que outro empreendimento dá mais certo ou não. Calma. Não me importa. Calma. Então, Calma, não me importa moça, se vai dar certo ou não. É meta, é sonho. É diferente, não é mais tem mais dinheiro ou menos dinheiro, é sonho. Ah, tô ligado. Então, sempre quando eu falo de casa de aluguel, alguém mais esperto Mas fala... eu queria te falar uma coisa, casa de aluguel... Não, sempre é isso. Então, Ó, o que meu pai falava quando eu era pequeno? Não, mas você tem que manter sua cabeça aberta. Não é que é ruim, não. É porque é melhor você, ao invés de ficar com aquela casa numa área que não está crescendo, realizar as casas e construir um lugar que está expandindo. Sempre ficar fazendo isso. Não põe na sua cabeça, apesar de você não ter pedido ajuda, mas serve para muita gente. Porque quando eu era criança, meu pai, funcionário público, falou, ó, se você tiver 10 casas de aluguel, você está aposentado. Minha mãe falava isso. Então, mas não existe isso. Porque se a sua cabeça, você vai prosperando, 10 casas de aluguel não paga nada. Nada. As 30 que eu tenho hoje, eu não... Então, aí que está o detalhe. Não vou pegar no seu pé nisso. Se você pega 30 casas e acerta um loteamento, você tem 300 terrenos. O segredo da economia não é você estacionar num lugar, mesmo que seja bom. Eu não estou falando que é ruim. Porque se você compra esse trem muito bem comprado, com um negócio chamado assimetria, e aí ao longo do tempo eu ganho aluguel, só que o aluguel não é o segredo da correção do dinheiro. Para corrigir esse dinheiro eu preciso que esses imóveis tenham valorização. E a mentalidade, principalmente da onde eu aprendi, e eu imagino que você não deve ter aprendido diferente, por isso que você tem esse sonho. Não é sobre o tanto de casa que você tem, é sobre o giro que você faz com isso. Então às vezes não é as 200 casas que vai ser o terror. Às vezes você pode estar querendo bater 200 casas, vai levar tantos anos. Você pode ter 4.000 lotes antes de ter 200 casas, girando esse capital, corrigindo esse dinheiro, realizando esse dinheiro. Então a parada é outra. Ninguém vai te falar isso. Cara, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas tendo o poder de ouvir e falar, vamos girar o dinheiro, não faz sentido você manter uma mesma casa 10, 15 anos, porque você já passou várias vezes o pico daqueles imóveis. E aí o que acontece? Você tem 30 imóveis. Se você fizer a divisão de quartil dos 30,
Metade é 15, a outra metade é 7,5, né? Então tem que ser 7 ou 8. Se você pegar a quarta parte dos seus imóveis, não vai valorizar mais, porque comprou num lugar ruim. Tem alguma coisa de errado com essa quarta parte. Essa você tem que vender. Que aí você gira esse dinheiro e aplica em um lugar mais valorizado. Isso. A parada é o giro, não é o aluguel. A gente vai para o Nordeste agora, que eu vejo que lá é um São Paulo que está girando. Então meu pai tem alguns negócios lá e a gente vai começar a fazer o que você falou de uma forma menos... você falou muito para a gente fazer o que tem que ser feito. Comprar lugar valorizado, tirar de onde já foi valorizado. Meu pai tem muito imóvel. Então a gente está começando a vender alguns imóveis antigos, que não faz mais sentido o aluguel, que não vai crescer o aluguel mais, e comprar e fazer em lugares que vai valorizar. Isso aí.